Olá, boa noite. Me chamo Heitor, e o que vou contar aqui hoje aconteceu comigo em meados de setembro de 2013, quando eu tinha 34 anos. Na época, eu morava com minha esposa, Carla, e nosso filho pequeno, o Isaac, numa casinha simples numa estrada de terra que liga Três Corações a São Tomé das Letras, em Minas Gerais. A gente vivia ali meio afastado do centro, num terreno que era da família dela, um lugar cercado de mata, morros e umas trilhas de pedra que só quem conhece a região sabe como são. Sempre fui um homem calado, de poucas amizades. Trabalhava na roça e à noite ajudava um senhor da vizinhança, o seu Zé Batista, a cuidar de uns bezerros. Nossa rotina era tranquila, mas naquela semana as coisas começaram a mudar, e eu nunca mais fui o mesmo. Na segunda-feira daquela semana, os cachorros da vila começaram a agir estranho. Temos 3 lá em casa, o Negão, a Lua e o Farrapo, que sempre foram bem agitados. Qualquer som no mato eles latiam, uivavam, e corriam até cansar. Só que naquela noite, por volta das 8h30, quando começou a ventar e a neblina desceu pelas pedras da serra, eles simplesmente pararam. Ficaram mudos, encolhidos perto do fogão a lenha, como se estivessem ouvindo algo que eu não conseguia. Eu achei aquilo estranho, claro, mas pensei que fosse só o tempo mudando. Em São Tomé, é comum o clima virar do nada, cair uma garoa gelada, o céu fechar de repente. Só que na terça-feira, aconteceu de novo. E na quarta também. E teve uma hora que comecei a achar que tinha algo a mais por trás daquele silêncio dos bichos. A Carla, que sempre foi mais sensitiva que eu, me disse que estava tendo sonhos esquisitos. Sonhos com uma criatura grande, meio homem, meio fera, que ficava parada na porta da casa. Disse que não via o rosto, mas os olhos brilhavam como brasa. E toda noite, no sonho, essa coisa chegava mais perto da janela do quarto do nosso filho. Eu comecei a ficar inquieto, sabe? A casa era simples, com cerca de madeira e telhado de barro. Tínhamos luz elétrica, mas a energia falhava muito com os ventos fortes. A água vinha de uma mina que passava nos fundos do terreno. Uma noite, fui até lá com a lanterna para verificar a caixa d'água, porque estava vazando há dias. E foi aí que escutei a primeira coisa estranha. Estava lá, perto da mina, quando ouvi o som de algo pesado andando no mato. Mas não era bicho comum, não. Era como se alguém, ou algo muito grande, estivesse quebrando os galhos secos e respirando forte, bem próximo. A lanterna falhou por um instante. O cheiro de terra molhada estava forte, mas havia algo a mais, um fedor de carniça, podre, como carne esquecida no sol. Voltei para casa mais rápido do que entrei no mato. Naquela noite, tranquei portas, janelas, e dormi com a espingarda do meu sogro encostada na cama. Na manhã seguinte, encontrei pegadas fundas perto da cerca do galinheiro. Achei que fosse algum cachorro grande da vizinhança. Mas tinha algo errado com elas. As marcas eram fundas, com 4 dedos compridos e garras. Não era pegada de cão comum. Parecia mais com uma mistura de pé humano com animal. Tirei uma foto no meu celular velho da época, mas a imagem nunca ficou boa. Até hoje me arrependo de não ter desenhado o formato. No sábado, tudo desandou. Tínhamos combinado de ir até a cidade visitar a mãe da Carla, mas o Isaac acordou com febre. Carla quis ficar e eu aproveitei para ir sozinho até o seu Zé Batista, pois ele precisava de ajuda com uma bezerrinha que tinha se machucado no pasto. Peguei o jipe e fui por volta das 5h30 da tarde. O terreno do seu Zé ficava num vale escondido, com mato alto e pedras brancas espalhadas. Um lugar bonito de dia, mas sinistro quando o sol some. Ajudamos a cuidar do bicho e ele me convidou para jantar. Como era de costume, aceitei. A janta foi tranquila, feijão com arroz e linguiça caseira. Mas quando fui sair, já passava das 9 da noite. Seu Zé insistiu para eu dormir lá, disse que sentia o clima pesado. Mas eu estava preocupado com a Carla sozinha com o Isaac e resolvi voltar. Peguei o caminho de volta com o jipe, só que no meio da trilha o carro morreu. Simplesmente desligou. Tentei de tudo, virei a chave, mexi nos cabos, bati na bateria. Nada. Fiquei no breu, cercado por mata dos 2 lados e sem sinal de celular. A única coisa que eu tinha era a lanterna pequena que ficava no porta-luvas. Decidi ir andando. Faltava cerca de 2 quilômetros até em casa. E foi no meio desse trajeto que a coisa apareceu. Primeiro vieram os sons. Passos pesados nas pedras, galhos quebrando, e um som grave, como um rosnado abafado. A lanterna começou a falhar de novo. O medo subiu como febre. Meu corpo começou a suar, mesmo com o vento frio da serra soprando. E então eu vi. A silhueta estava parada no meio da trilha. Era alta,
maior que qualquer homem que eu já vi. Devia ter quase 2 metros. Os ombros largos, o corpo coberto de pelos escuros. O rosto? Deus do céu, o rosto parecia de lobo, mas com algo errado. Um sorriso torto, animalesco, e os olhos dourados que brilhavam como fogo. Ele não rosnava, não corria. Só me encarava. Eu congelei. Tentei não piscar. Senti minhas pernas falharem, como se o chão tivesse sumido. Não sei como, mas consegui dar um passo para trás. E foi nesse momento que a criatura se moveu. Ela andou na minha direção. Eu não pensei. Simplesmente virei as costas e corri. Corri como se minha vida dependesse disso, e, sinceramente, acho que dependia mesmo. O som daquelas patas pesadas atrás de mim parecia mais próximo a cada passada. Não eram passos desorganizados, era como se ele andasse com calma, mas com a certeza de que me pegaria. A trilha não tinha iluminação nenhuma, e a lanterna já tinha se apagado. O breu era total. Só o som dos grilos e dos meus próprios passos ecoando entre as pedras e o mato alto. E, claro, os estalos sinistros daquilo atrás de mim. Por instinto, pulei uma cerca e entrei pelo terreno de uma fazenda velha, abandonada. Sabia que ali tinha um velho casarão de pedra que o pessoal dizia estar mal assombrado. Na hora, o medo da criatura foi maior que qualquer outra coisa. Me escondi entre os entulhos perto do casarão e prendi a respiração. O coração batia tão alto que achei que ele poderia ouvir. A criatura passou a poucos metros, parou, farejou o ar, e eu juro mesmo, que ela sorriu. Aquele sorriso torto de fera que sabe que está brincando com a presa. Fiquei ali por mais de 20 minutos, paralisado. Até que o silêncio voltou. Os grilos voltaram a cantar, o vento soprou mais forte. Quando não ouvi mais nenhum estalo no mato, arrisquei sair. Cheguei em casa depois das 11 da noite, sujo, arranhado e tremendo. Carla estava desesperada. Disse que os cachorros tinham começado a uivar por volta das 10. Um uivo triste, longo, como lamento. E o Isaac tinha chorado no berço, mesmo dormindo, como se estivesse tendo um pesadelo. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado na varanda com a espingarda no colo, olhando pro mato. Sentia que, de algum jeito, ele ainda estava por ali. No domingo de manhã, fui até a casa da Dona Madalena, uma senhora muito antiga da região. Todo mundo respeitava ela, embora ninguém soubesse direito o que ela fazia. Tinha fama de rezadeira, parteira e benzedeira. Contei para ela só uma parte do que tinha visto. Ela não se assustou. Só me olhou bem sério e disse: "Você viu o que não devia, Heitor. Tem coisas aqui que não são para ser vistas por qualquer um." Pedi para ela explicar. Foi quando ela me contou que naquela região, entre São Tomé e as serras mais afastadas, existia uma antiga crença, que todo ano, em setembro, durante o período que eles chamavam de as noites mudas, algo acordava nas matas. Um ser que não era nem homem nem bicho. Um espírito amaldiçoado, filho da traição e da raiva, que vagava em noites de vento forte e neblina, em busca de olhos humanos para encarar. Segundo ela, a única forma de não ser seguido por ele era não olhar nos olhos, não encarar. Mas eu já tinha feito isso. Eu encarei aquele olhar de fogo. Voltei para casa ainda mais inquieto. Não contei tudo para Carla, mas ela sabia. Ela sentia. Naquela noite, quando fomos deitar, o Isaac acordou gritando. Disse que viu um bicho grande olhando pela janela. Quando fui conferir, a janela do quarto estava com marcas, como garras fincadas na madeira. Na segunda-feira, os sinais ficaram mais claros. Pegadas em volta do galinheiro. Um dos cachorros, o farrapo, sumiu. Encontramos só o colar, rasgado, preso num galho. A mata em volta estava amassada, como se algo enorme tivesse se arrastado por ali. Eu não sabia o que fazer. Pensei em ir embora, levar minha família para a cidade. Mas sentia que, de algum jeito, isso não ia adiantar. Como se a coisa estivesse ligada a mim agora. Foi aí que me lembrei de um detalhe. Meu falecido avô, que também viveu nessas bandas, uma vez contou uma história de quando era jovem. Falava de uma criatura que andava pelas serras, e que os antigos chamavam de o que anda em pé e em quatro ao mesmo tempo. Ele dizia que, quando o silêncio tomava conta da noite e os cães calavam, era sinal de que o mal caminhava entre os vivos. Na época, eu achei que era só história de velho. Mas agora eu estava vivendo aquilo. E cada noite que passava, o medo aumentava. Na quarta-feira, voltando da cidade com mantimentos, encontrei uma cruz de madeira fincada na beira da estrada, exatamente onde o jipe havia quebrado dias antes. Ela não estava ali antes. Tinha um pano amarrado,
vermelho e preto, e uma pequena pedra presa com linha, igual às que Dona Madalena usava em suas rezas. Quando fui perguntar para ela sobre aquilo, ela apenas disse: "Não foi para você. Foi contra o que te viu." Naquela noite, algo bateu na porta da cozinha. Não forte, mas com insistência. Como unhas roçando na madeira. Quando abri a janela da frente para olhar, vi de novo. Desta vez, ele estava parado perto do poço. Mais alto do que lembrava, mais encurvado. Os pelos brilhavam com o luar e os olhos dourados me encaravam como da primeira vez. Dessa vez, não corri. Fiquei parado, com a espingarda em mãos. Mas ele não avançou. Apenas sumiu no escuro, como se nunca tivesse estado ali. Depois daquela noite em que vi a criatura parada perto do poço, as coisas mudaram. Não de forma repentina, mas como uma névoa que vai descendo devagar, tornando tudo mais frio, mais pesado. Durante o dia, nada acontecia. O sol brilhava, os pássaros cantavam, a vida seguia normal na pequena comunidade. Mas ao cair da tarde, um silêncio estranho se instalava. Os cachorros da vizinhança já não latiam mais como antes. Muitos moradores começaram a comentar que animais estavam sumindo, galinhas, porcos, até mesmo um bezerro de um sítio mais afastado. Na sexta-feira, algo me fez acordar por volta das 3 da manhã. Era um barulho vindo do lado de fora. Um som seco, como de alguém chutando pedras. Peguei a lanterna e a espingarda e saí devagar pela porta dos fundos. A luz mal iluminava 2 metros à frente por causa da neblina que tomava conta da madrugada. Fui seguindo o som até a entrada da mata, e lá, perto da trilha, vi novamente. Aquela figura enorme, agachada, como se estivesse me esperando. Dessa vez, os olhos não estavam dourados, estavam vermelhos. Um vermelho vivo, pulsante, como brasas. Meu corpo inteiro tremia. Não conseguia me mexer. Só conseguia encarar aquele ser, que agora se aproximava sem pressa, como um caçador que já sabia o destino da presa. O mais estranho é que, ao chegar a poucos metros de mim, ele parou. Ele me olhava como se me estudasse. E então, como num impulso, ergueu uma das garras e passou lentamente pelo próprio peito, fazendo um corte leve. Um fio de sangue escorreu. Em seguida, ele olhou para mim novamente e recuou, sumindo entre as árvores sem pressa. Voltei para casa em choque. Na manhã seguinte, Carla viu algo na minha pele. Um risco, uma espécie de marca fina no meu peito, no mesmo local que o lobisomem havia se ferido. Não havia dor, mas o corte estava lá. Um traço avermelhado, como se tivesse sido feito com brasa. Procurei Dona Madalena, mostrei a marca. Ela ficou em silêncio por um tempo e então falou: "Ele te marcou, Heitor. Isso é um aviso. Uma ligação foi feita." Perguntei o que significava isso. Ela me respondeu com uma calma assustadora: "Às vezes, eles não matam. Escolhem alguém para carregar o fardo. Alguém para lembrar que eles existem. Que estão aqui." Desde então, o lobisomem nunca mais apareceu. Não pessoalmente, pelo menos. Mas todas as noites de lua cheia, o Isaac acorda chorando. Os cachorros se escondem. E, sempre ao amanhecer, encontro alguma pedra invertida perto do portão, ou um galho quebrado na cerca. Já faz 2 anos que isso aconteceu. Eu ainda moro na mesma casa. Carla já sugeriu irmos embora, mas eu sei que isso não adiantaria. Seja o que for essa ligação, ela está comigo agora. Talvez por isso eu esteja contando isso aqui. Não para assustar, mas como um alerta. Porque se algum dia, em alguma estrada perto de São Tomé das Letras, você ouvir um uivo distante, ou sentir que está sendo observado no meio da neblina, não olhe nos olhos. E se já olhou, talvez seja tarde. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie para o canal. Boa noite, e cuidado com o que te observa nas noites de lua cheia.